grande objetivo e essa iniciativa do governo federal em propor o plebiscito à época para se motivar a população a um desarmamento. Então não era uma medida de ataque à questão de qualquer segurança pública que pudesse estar relacionada. Era mais uma questão pedagógica, de consciência a toda a sociedade dos riscos que a posse de uma arma, ter uma arma na sua casa pode conferir. E as responsabilidades que aquele ato pode lhe causar. Então, a posse de arma, ela passa a ser regularizada de uma forma mais efetiva e que confira, ela não se torna inviável, mas ela expõe ali aquele que pretende ter uma arma na sua casa, se ele tem condições de guardá-la em segurança, se ele tem condições psicológicas e inclusive de históricos sociais, uma idoneidade social efetivamente, para poder ter um objeto que traz risco de vida, que é o bem maior que deve ser defendido pelo Estado e por toda a sociedade, no caso do seu acionamento. Então, ter uma arma se passou, naquele momento, era algo muito pouco discutido e passou um debate social sobre quais os riscos que se ter uma arma teria ou não teria. E é isso que nasceu aquela onda no final de 2002, e aí teve o plebiscito em 2003, quando foi aprovada essa lei federal. Olha, é aquela diferença da efetividade da legislação e ter a legislação. Infelizmente, nós ainda somos um país jovem, isso é muito importante que se diga. Há uma sensação da população, quase que em geral, que nós somos o país mais corrupto, que sofre com os mais problemas, mas não somos. Até pela idade que nós temos, é algo que a gente tem que entender como natural, uma fase de amadurecimento. E é isso que se vem percebendo de 2003, e se passaram alguns avanços legislativos, e não só esse, o próprio Temer, no final do seu mandato, acrescentou e abreviou algumas possibilidades para a concessão da posse de arma novamente. Então, a existência da lei e a sua efetividade é algo que não pode se dizer com tranquilidade que o Brasil conseguiu cumprir esse ônus. Agora, até porque a gente sabe da quantidade de armas e munições que estão espalhadas em mãos de que não se devia. E isso a popularidade toda sofre. O que se há para fazer com paralelo agora com o último decreto do presidente Jair Bolsonaro, é que não se houve uma modificação substancial. Há, sim, uma presunção de veracidade daqueles documentos que têm que ser apresentados à Polícia Federal para ser concedida a posse, uma presunção de veracidade. Uma presunção essa que acredito e tenho a tranquilidade e confio na Polícia Federal para isso, para qualquer possibilidade que se possa ter qualquer falsidade daqueles documentos, vá se averiguar e, se for apresentado o documento passa à Polícia Federal, tem que se apurar aquele crime e, por óbvio, recusar esse acesso a uma arma de fogo. Então, o processo para ter acesso a essa arma de fogo e ter ela consigo em casa continua da mesma forma que se tem desde 2003 com a regulação do desarmamento. Não houve uma facilitação? Não, de forma nenhuma, até porque a gente tem que fazer isso, que a gente tem. Esse é um assunto muito importante, tem que ser debatido pela sociedade e não pode ser tomada qualquer medida de sonopino, de forma abrupta. Então, a realização de audiências públicas para se escutar os vários lados dessa mesma moeda, se assim pode dizer, é imprescindível para que a gente possa chegar a um consenso que vá trazer um cuidado com a opinião da maioria sem descuidar com o que diz a minoria. Isso é o Estado democrático de direito que a gente precisa ter. Então, eu não tenho aqui, agora a população pode se armar com tranquilidade, de forma nenhuma. Alguém que tem um histórico criminal não vai poder, alguém que não comprova que tenha por um simples cofre na sua casa, onde não tem armazenado como segurança, não vai poder. E antes da posse do presidente, assim também poderia. Nós temos lojas de armas espalhadas pelo nosso país, que aquele cidadão que pretende comprar sua arma vai lá, apresenta determinados documentos. Houve uma dilação no prazo? Sim, houve. Houve algumas benéfices que já vinham ocorrendo anteriormente. Agora, a gente não pode tratar esse assunto, como não foi tratado em 2003, como um assunto ligado à segurança nacional. A gente não pode passar um dever que é originário do Estado, de defesa e enfrentamento daqueles delinquentes que estão à margem da sociedade, para o cidadão comum. Então, por óbvio, há a carência de um maior debate sobre essa matéria. Às vezes, até por essa carência de um maior debate,
Pode-se ter passado uma impressão de uma solução dos problemas, o que a gente sabe que está longe de acontecer. A solução de problemas passam por inúmeras outras políticas públicas que não essa. Nós temos que tratar os problemas dos presídios, que hoje é onde nasce a nossa criminalidade. Criminalidade hoje temos as periferias que são verdadeiros reféns daqueles que estão no presídio. E esse conjunto periferia e população carcerária traz aí uma ameaça de uma construção de um crime verdadeiramente organizado que pode ameaçar o nosso Estado. Então, trazer a diferença para a população, bem expor a diferença entre posse e porte, poder andar armado, poder ir levar meu filho à escola armado, poder ir a um hospital carregando a minha arma, as regras não mudaram. Com algumas presunções de veracidade e dilações de prazo na concessão da posse, sem se retratar, sem influir em nada com relação ao porte, a poder caminhar pela rua armado. Essa, para poder haver a modificação, tem que ser via projeto de lei também, não pode ser alterada por um decreto elaborado pelo chefe do Poder Executivo. A posse você pode ter na sua casa. Entendeu? Então a posse é a propriedade, é o direito de propriedade da arma. Eu posso ter uma arma. O porte é carregar ela consigo. Trabalho. Qualquer saída de casa. Eu saí de casa para ir na padaria e voltei, estava no carro. Algumas jurisprudências ainda vêm aí na análise e falam o carro é uma extensão da residência para falar que ainda não posse, mas é tido como porte.